volta com o Educador em Entrevista. Eu converso aqui com a Ana Paula. Obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre alguns temas que as pessoas têm muita curiosidade, muito interesse em saber, né? E é um prazer. Muito obrigada. Bom, você reuniu duas questões aí, né? Que é a reumato e a estética, né? Que às vezes a gente pode pensar que são campos distintos, mas que têm elementos comuns aí, muitas vezes, não só de atuação, mas produtos e tratamentos que são utilizados em ambos os casos. São duas especialidades bem diferentes realmente, né? Então, a reumatologia, a gente trata do aparelho osteomuscular, com as doenças autoimunes, mas tem aquela parte também das pacientes cuja autoestima está um pouco diminuída, né? Pelas doenças crônicas, pelas dores crônicas. E aí veio a estética, que é uma área nova da medicina, e em que a gente trabalha com procedimentos minimamente invasivos a fim de suavizar os sinais do envelhecimento, que é inevitável para todo mundo. E hoje em dia a gente se preocupa muito com a questão da saúde, né? E a sobrevida tem aumentado muito. Então as pessoas se preocupam com o bem-estar e com a aparência também. São duas especialidades diferentes, distintas, mas que a gente acaba agregando terapias, tratamentos, né, na medida do possível. Que nem todo tratamento estético, pacientes com doenças autoimunes podem realizar. Mas, de qualquer maneira, a gente sempre consegue tratamento para poder melhorar a autoestima dos pacientes de maneira geral, né? E a gente acaba vendo isso, né, que muitas vezes, além da doença autoimune, né, que já é uma problemática grande, esse paciente ficava excluído até disso, né, olha, até de uma ação estética. Então, hoje, ter essa complementaridade é muito interessante. Isso mesmo. Os pacientes se preocupavam com o tratamento da doença crônica, tratamento da dor, e ninguém propunha algum tratamento diferente para que ela pudesse melhorar a sua autoestima, né? Então a gente consegue, apesar de ser duas coisas completamente diferentes, né? E hoje em dia todo mundo fala muito sobre o Botox, né? Assim, o que é o Botox? Na verdade, o Botox ficou consagrado popularmente, mas é uma marca comercial. No Brasil nós temos outras marcas também, e cujo nome da substância é a toxina botulínica. Então, assim, para que serve o Botox? Só para estética? Não, não é só para estética, né? O uso na estética é mais recente. A toxina botulínica é uma toxina produzida por uma bactéria chamada Clostridium botulinum, que é aquela bactéria que causa o botulismo, que ainda bem que é uma doença rara, que a gente não vê mais com tanta frequência e extremamente letal. É uma bactéria que ela está na forma de esporos, né? Então ela é encontrada no solo, na água, nos alimentos contaminados, e ela produz uma neurotoxina. Então o que é essa neurotoxina? Ela vai agir na musculatura e vai causar uma paralisia temporária. E a toxina, o botulismo, como que a gente adquire a doença? Através de alimentos contaminados. Então, a gente já ouviu falar, né, do palmito em conserva, salsicha em conserva, porque a bactéria, por ser anaeróbia, ela gosta de ambiente sem oxigênio. Então, esses alimentos, quando são mal preparados, né, eles podem estar contaminados e aí evolui com essa doença grave. Mas essa toxina botulínica, o que os pesquisadores perceberam ao longo dos anos, né? A descrição do botulismo é desde 1800 e no decorrer do tempo, os pesquisadores conseguiram purificar essa toxina, produzir em laboratório, e hoje ela vem sendo usada muito na oftalmologia, neurologia, na odontologia. E o primeiro trabalho com a toxina botulínica foi na oftalmologia, para os pacientes com estrabismo.
Então, eles percebiam que se relaxasse a musculatura que contrai o globo ocular, o globo ocular voltava para o eixo normal. E no final da década de 80, vieram os primeiros estudos na neurologia. Então, aqueles pacientes que tinham sequela de um traumatismo craniano ou de uma doença, de um acidente vascular cerebral, né, que é o AVC, que como sequela fica uma musculatura espástica, dura, com dificuldade de mobilidade, a aplicação da toxina botulínica nessa musculatura mostrou-se bom resultado. E depois disso, as aplicações terapêuticas ampliaram, né? Então, hoje a gente tem indicação nos pacientes com enxaqueca crônica, né, os pacientes com excesso de transpiração, a gente chama de hiperidrose. E na estética tem sido usado aqui no Brasil a partir dos anos da década de 90, né, o início da década de 90. E de fato acabamos vendo isso, né, que é uma questão também nesse período inicial de balanceamento mesmo, né? Olha, o que funciona, como funciona, porque também teve um período Botox de, né, máscaras, a gente pode dizer assim, né, que se utilizava tanto que a pessoa não tinha expressão facial nenhuma. Exatamente. A gente não pode banalizar a aplicação da toxina botulínica como se fosse uma aplicação extremamente fácil. Na verdade, não é. Cada especialidade a gente usa numa dose, então o neurologista para enxaqueca, a dose é bem individualizada de acordo com o paciente, para o paciente com sequela é outra dose. E no início se banalizou muito em termos de resultado, então as pessoas achavam que tinha que paralisar tudo, né? E na verdade na estética, hoje em dia, o que a gente prega é você minimizar esses efeitos porque a toxina ela vai paralisar a musculatura. Então, ela vai paralisar as rugas dinâmicas. Então, quando a gente contrai a musculatura da fronte, aqui entre a sobrancelha e aqui que a gente chama de pé de galinha, a gente contrai a musculatura e a pele dobra. Então, se a gente paralisa essa musculatura, a pele não dobra. Mas dependendo da quantidade, da técnica empregada, a gente consegue fazer isso de uma maneira natural, que eu consigo manter as minhas expressões e não ficar nada artificial, né? É lógico que a toxina ela tem um efeito por um período, né? A sorte de muita gente, inclusive, é isso. Né? A gente pode falar até do atual prefeito de São Paulo, do Dória, que num período, né, deram uma exagerada ali, ele não tinha expressão nenhuma, mas hoje a gente vê que cada vez mais se tem uma compreensão do uso e uma qualidade de uso muito melhor. Sim. Às vezes, dos pacientes da estética, é uma reclamação que o tempo de duração. Na verdade, a duração da toxina botulínica é em torno de 3 a 4 meses. Né? Então, a partir do 3º mês pós-aplicação, a musculatura volta a contrair, a funcionar. Né? E a toxina botulínica não é indicada para todo mundo, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Então, por exemplo, aí que entra a questão da reumatologia, porque uma das contraindicações da toxina botulínica são doenças autoimunes, né? Então, as doenças autoimunes a gente contraindica também nas pacientes que têm aquelas doenças crônicas que afeta a musculatura, né? Uma distrofia muscular, uma doença desmielinizante. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado na indicação, né? Tem que fazer uma avaliação bem adequada. E a aplicação da toxina botulínica é tranquila. A gente usa agulhas finas e a gente faz a aplicação na musculatura mesmo. É claro que tudo isso deve-se tomar o cuidado na quantidade que a gente faz. Então, a toxina botulínica, lembra que é uma toxina, que é extremamente tóxica. Então, o laboratório produz e a dosagem a gente conta como unidades, né? Então, tem frascos de 50 unidades, 100 unidades, 300 unidades e 500 unidades. Então, a gente dilui em soro fisiológico e para cada indicação a gente usa o X de unidades, né?
Então, a diluição é importante. Quando eu vou diluir aquele frasco de toxina botulínica, é importante eu saber em quanto eu estou diluindo, para saber qual vai ser a minha unidade, né? Para poder aplicar de maneira correta, para não haver exageros e erro de técnicas. E o que a gente às vezes vê como erro de técnica na aplicação com relação à estética é a ptose palpebral, né, que pode acontecer, é a diplopia, quando a gente acidentalmente, dependendo da quantidade do erro de técnica, a gente paralisa a musculatura do globo ocular. Então, a toxina botulínica é legal, acho que tem várias indicações terapêuticas na medicina, mas tem que ser feito por um profissional médico bem treinado. Então, enxaqueca, neurologista, a parte de espacidade muscular, o ortopedista ou neurologista, né? Um profissional habilitado à medicina estética. Se falou disso, né, no controle da transpiração. E de fato tem ótimos resultados nesse sentido, a utilização do Botox nesses casos. Sim, até há pouco tempo não tínhamos muito terapêutica para tratar o excesso de transpiração, principalmente axilar, debaixo do braço, palma e plantar. E a toxina botulínica a gente consegue inibir as glândulas sudoríparas. Então, o resultado é bem satisfatório e, nesse caso, os pacientes ficam satisfeitos em torno de 6 meses, 9 meses. Então, o paciente que antes tinha uma qualidade de vida diminuída por causa da hipertranspiração, com a toxina botulínica, a gente consegue diminuir bastante essa transpiração e o paciente fica bem satisfeito. Também tem uma questão aí da rotina desses pacientes também, né? Quando a gente pensa na questão da transpiração, causa um desconforto total e que tem um resultado pontual e que no passado eram questões que tentavam se resolver com cirurgia, um número muito grande de complicações. No passado, os cuidados gerais ainda, né, a gente sempre propõe os cuidados gerais, mas a cirurgia no passado, às vezes o resultado não era bom e tinha complicações pós-cirúrgicas, né? Então, realmente, a toxina botulínica para hiperidrose, ela tem tido bons resultados. Quando se fala do uso nos tratamentos estéticos e nos tratamentos de saúde, é o que o Caio coloca aqui, né? Como é que é essa questão da avaliação e do tipo de profissional? Para cada tratamento desse é um profissional diferenciado? Isso, para cada tratamento é diferenciado. Então, por exemplo, a gente usa para enxaqueca, mas é para enxaqueca crônica. Precisa ter um diagnóstico de enxaqueca, que é aquela dor crônica, mais do que 15 dias no mês, por mais de 3 meses, e tendo aquelas características, né, de sendo pulsátil, de um lado da cabeça, com fotofobia, né, quando a luz atrapalha, o som atrapalha. Então, normalmente, quem faz esse diagnóstico pode ser o clínico geral, mas quem está mais habilitado é o neurologista. E, a partir disso, o neurologista indica a aplicação da toxina botulínica, que não é receita de bolo. Né? Então, não é como a gente receita também medicação, um comprimido a cada 12 horas. Não, a avaliação é de acordo com o paciente, né? Da localização. Então, o número de pontos, a localização e a quantidade da toxina aplicada é individual para cada paciente. Então, o profissional, no caso o neurologista, ele é bem habilitado. Nos pacientes com sequelas do AVC, de um trauma craniano prévio, que ficou com sequela, pode ser o neurologista, o ortopedista, ou mesmo o fisiatra, né, que é o especialista na reabilitação desses pacientes. Hoje em dia tem sido usado também muito para disfunções orofaciais, principalmente bruxismo, distúrbios dessa articulação que é do ATM. Então, a odontologia tem usado muito isso, né? E para os casos da estética, é o profissional médico habilitado na medicina estética, né? Então, para cada indicação, existe um profissional, porque para cada indicação, a dosagem e a diluição é diferente.
A Amanda coloca, né, o Botox enquanto ferramenta estética aí teve bons resultados nas outras ações medicinais. Ela pergunta se existem outros produtos que também são utilizados na estética e nos tratamentos médicos. A estética, ela trabalha com procedimentos minimamente invasivos. Então, por exemplo, eu vou dar o Botox, ele ajuda na estética e nas outras doenças, né? O colágeno, hoje em dia, né, existe o colágeno que a gente faz intraarticular, dentro da articulação. E a gente consegue repor colágeno por via oral, pensando em melhorar o colágeno na pele. Mas na estética, com os procedimentos, a gente tenta melhorar o colágeno da pele, não só tomar o via oral. Então, qualquer procedimento que a gente faça, então, por exemplo, um peeling químico, aplicação de laser, como laser de CO2, o microagulhamento, que é outro procedimento estético, tudo isso a gente vai induzir a produção de colágeno. São coisas diferentes, mas que, na verdade, a gente pode fazer essa associação. Tá? Perfeito. De fato, a preocupação de qualidade de vida, né, acho que está ligado nas duas esferas, né, quando a gente pensa tanto na medicina quanto na questão estética, as duas vêm para propor qualidade de vida. Exatamente. A gente, hoje em dia, além de tratar das doenças crônicas, a gente propõe medidas de prevenção e para manter a saúde em harmonia. E a estética, antigamente, era vista como supérfluo, banal, tinha aqueles resultados das celebridades que não eram resultados naturais, né? Então, durante muito tempo, a estética era um pouco, né? Ninguém procurava muito. E hoje em dia, não. Associando exercício físico, né? As pessoas estão indo mais na academia, estão procurando fazer mais atividade física e associando aos procedimentos estéticos, a gente consegue uma harmonia, por exemplo, da aparência. Então, hoje em dia, a estética não é mais supérfluo. Às vezes, se a gente consegue melhorar um pouquinho a qualidade da pele da paciente, ela já fica satisfeita, melhora a autoestima. E as pessoas têm se preocupado com isso. O uso mais frequente do protetor solar, porque a gente sabe que a exposição solar é um dos piores fatores para o fotoenvelhecimento, né, para o aparecimento de rugas, de manchas. Então, a estética hoje em dia, a gente vê ela de maneira diferente. Por isso que eu coloco que é uma área nova da medicina. Né? Ela não é mais ali, como é que eu falo, isolada, né, para poucas pessoas. As pessoas têm procurado e a gente, em harmonia com a saúde, a gente consegue uns resultados satisfatórios. Nós falávamos aqui durante o intervalo, né, a pergunta da Isa, desses tratamentos em que a pessoa fica quase como uma máscara, né, e que sai uma camada de pele. Aí ela pergunta dos riscos e sobre esse tipo de tratamento. Recentemente apareceu na mídia, né, esse tratamento, que na verdade é um tratamento antigo, é utilizado o fenol, então o nome do procedimento é peeling de fenol profundo, e ele vai peeling, na verdade é a aplicação de um ácido sobre a pele, e que dependendo da concentração do ácido, do tipo de ácido, ele vai atingir as camadas superficiais ou mais profundas da pele. Então, o peeling de fenol profundo é um peeling profundo e é feito, na maioria das vezes, com sedação em centro cirúrgico e ele causa uma queimadura da pele e é uma queimadura controlada. E realmente a paciente ela fica com aquela atadura durante alguns dias. Os cuidados são extremamente importantes, eu digo que às vezes até maiores do que uma cirurgia plástica. E o peeling de fenol profundo, ele queima toda a pele, então é como se tirasse aquela casca, né, superficial não, até profunda da pele, e fica com aquela atadura até nascer pele nova, né, renovar a pele nova. Os resultados estéticos são impressionantes, né, então os pacientes ganham anos em aparência,
mas tem todos os riscos. Então, tem risco de uma cirurgia. Não é qualquer profissional que tem habilidade para fazer, e não é para qualquer paciente, né? Porque é um procedimento bem invasivo, muito invasivo. Porque de fato pode ter complicações sérias isso aí, né? As complicações de um peeling de fenol profundo infecções, né? E as cicatrizes. Então, um excesso de cicatrização, processo inflamatório que evolui para uma cicatriz. Então, é um procedimento com resultados bons, mas que precisa de muito, muito cuidado. Pensando também na questão estética aí, quando se fala de tratamentos minimamente invasivos. A gente falava durante o intervalo do microagulhamento para a produção de colágeno. Funciona também vamos pensar assim, né, com um risco muito menor do que essa questão do fenol. Isso. Hoje em dia, antes de uma cirurgia plástica, de um procedimento estético mais invasivos, nós temos outros métodos que vamos melhorando a qualidade da pele, estimulando o colágeno e a elastina, com resultados bons. Então, esse microagulhamento, né, as pessoas conhecem como derma roller, e que as celebridades, Gisele Bündchen, Luciana Gimenez, né, normalmente postam, né, em seus blogs. Na verdade, é um rolinho que contém um rolinho com microagulhas de aço e a gente atrita sobre a pele e causa microescoriações. Então, é a mesma coisa assim, se a gente faz um machucado, o que vem depois? Uma pele nova, uma reparação. Então, a ideia do microagulhamento é justamente essa, a gente machuca a pele e para estimular a produção do colágeno e de elastina. A gente usa muito para rejuvenescimento, para tratamento de cicatriz de acne ou alguma outra cicatriz mais superficial, tratamento de manchas. E ele é legal que a gente usa o termo drug delivery, como a gente fura a pele, e a pele é uma barreira, então o tratamento tópico é mais difícil a penetração, mas como a pele já está microescoriada, é um meio que a gente consegue a absorção melhor, por exemplo, de um ácido, de um produto, né? E o microagulhamento não tem risco, o procedimento é simples. Normalmente a gente faz aplica um creme anestésico antes para deixar o procedimento mais confortável. E os resultados a gente vê ao longo do tempo. Então, são necessárias, em média, de 4 a 6 sessões, com intervalo de 30 a 40 dias. E temos resultados bons, uma renovação da pele, a pele fica mais bonita. E as cicatrizes de acne, quando elas são muito profundas, a gente consegue melhorar um pouquinho, porque cicatriz de acne, o tratamento é difícil, né? Por se tratar de uma cicatriz. Mas com o microagulhamento a gente tem conseguido melhoras. E uma coisa que a Fernanda coloca, né? Muitas vezes quando a gente pensa em estética, a gente pensa também um pouquinho em dor. Né? Todo procedimento tem a sua questão aí de... Né, é pouco evasivo, mas né, tem um grauzinho de incômodo aí, né? É uma ótima pergunta, né? Todos os pacientes perguntam, e dói? Dor é subjetivo, lógico, mas a gente, como são procedimentos que a gente usa agulhas, microagulhas, né? Às vezes o calor, no caso do laser, né, que a gente usa o calor, a gente tenta minimizar esse desconforto, usando creme anestésico, mas no geral é bem suportável e... Tem pacientes que sentem um pouco mais, pacientes que não sentem nada. Então, o preenchimento, por exemplo, que é com ácido hialurônico. Antigamente, era feito com agulhas. Hoje em dia, a gente usa a microcânula. O que é a microcânula? Ela não tem ponta. Então, ela não vai cortando os tecidos. Ela não causa hematoma, sangramento. Então, a técnica do preenchimento, eu vou usar o preenchimento e vou para colocar o ácido hialurônico, por exemplo, ficou uma técnica bem mais confortável. Então, porque a microcânula ela não corta os tecidos. Então, por exemplo, me incomoda, o nome é
esse sulco as pessoas conhecem como o bigode chinês. O preenchimento dói? Eu digo com segurança, olha, não dói, porque hoje em dia a gente usa produtos melhores, os produtos estão melhores e não uso mais agulha, né? Então o procedimento é bem mais confortável. E de fato é uma questão também de avaliação de paciente para paciente, de se ver toda a gama da necessidade mesmo, porque também na questão estética hoje a gente tem muito a questão do exagero, né? Pessoas que não precisam e querem fazer tratamentos. O que a gente vê na mídia, né, tem alguns exageros. Então, a estética, na minha opinião, ela veio para acrescentar o que incomoda o paciente. Mas, às vezes, o problema do paciente é além do que está aqui fora, né? Às vezes, ele não está enxergando que aquele procedimento ficou bom. Então, exageros de preenchimento, né? Exageros, eu acho que não fica natural. Então, é importante o paciente ter ciência de que o processo de envelhecimento é progressivo, contínuo, isso a gente não consegue bloquear e o que a gente tenta é minimizar. Então, se eu tenho um vinco, eu consigo fazer um preenchimento, mas o vinco vai continuar e no decorrer do tempo ele pode evoluir. Mas a ideia é deixar a paciente natural e sem exagero, sem, né, aquele que a gente consegue ver, aquelas pessoas muito preenchimento, muito repuxadas. O importante é deixar a pessoa natural. E tudo também, eu acho que também é uma conscientização do paciente com relação à matéria-prima que é o próprio paciente, né? Porque muitas vezes a gente vê, vamos pensar numa coisa simples da rotina, né? A pessoa que chega para cortar o cabelo e leva a foto da revista da atriz, né? Olha, você não é atriz, você não tem o cabelo da atriz, vai se tentar uma coisa próxima daquilo, mas não quer dizer que, né, o resultado seja... Você não vai fazer o preenchimento e ter o lábio da Angelina Jolie. Exatamente, eu ia comentar sobre isso. Às vezes o paciente fala, olha o lábio da Angelina Jolie. Assim, a anatomia é diferente, a fisiologia da pessoa é diferente, a gente tem que respeitar alguns limites. Hoje em dia, a gente trabalha muito com harmonia facial. Então, eu não vou ver só o lábio, eu não vou ver só a bochecha, eu vou avaliar o rosto de maneira geral, desde o meu contorno, né, da mandíbula, nariz, bochecha. Então, a gente avalia não a região, eu quero aumentar o lábio, tá, vamos ver a harmonia facial, se aumentar o teu lábio vai ficar harmônico. Então, a importância da avaliação clínica é essa, a gente avaliar se o rosto do paciente, o que dá para a gente fazer para melhorar sem perder essa harmonia, né? Senão vou ficar com um rosto fino e muita bochecha, né? Ou um lábio muito proeminente. Cláudia coloca uma questão também interessante, né? A questão do tempo. Nós falamos muito da questão de o tratamento para cada paciente, adequado para cada paciente. E ela coloca também do tempo de assentamento, ela colocou entre aspas aqui, de cada tratamento. Tem coisas que você faz, mesmo sendo pouco invasivo, mas que é como uma cirurgia plástica, leva algum tempinho para chegar no resultado desejado. Vamos voltar na toxina botulínica. Então, a duração do efeito são 3, 4 meses. Tem pacientes que ficam satisfeitos com o resultado por mais tempo, até 6 meses. Um preenchimento com ácido hialurônico. Então, eu vou preencher aquela região que falta volume. Então, na hora do procedimento, eu já consigo observar a diferença. Por quê? Porque eu estou colocando volume. Com o passar do tempo, em 2 semanas, o preenchedor, o ácido hialurônico, acomoda na região que foi aplicado e a gente considera aqui o resultado em 15 dias. No entanto, cada vez que a gente faz um procedimento, por exemplo, o preenchimento, a presença do ácido hialurônico estimula também o colágeno. Então, depende muito da pessoa. Então, no preenchimento com ácido hialurônico, normalmente o efeito estético tem duração de 1 ano, 1 ano e 2 meses. Pacientes
que a gente vai trabalhar a indução da produção de colágeno, que é o caso do microagulhamento, dos lasers, né, o laser de CO2. A gente precisa de um intervalo da produção e amadurecimento do colágeno, né? Então, 40 dias, 2 meses, cujo resultado não é imediato. Na verdade, eu costumo dizer que, associando procedimentos estéticos, os resultados vêm ao longo do tempo. Então, a gente consegue resultados em 1 ano, 2 anos, né? Não que o procedimento em si dure tanto tempo, a gente vai agregando procedimentos. Então, uma pessoa com uma aparência, a gente consegue uma aparência de 2 anos a menos, né? Isso também é muito individual. Mas cada procedimento precisa realmente do seu tempo, né? Para a gente conseguir um resultado estético. A Lilian coloca uma questão que é a seguinte: no caso da toxina botulínica, a pessoa usa, logo a pele não dobra. Sim. Né? Aí ela pergunta, é lógico que isso depois volta à musculatura, mas ela pergunta se isso retarda o envelhecimento também, porque a gente está falando de ruga de expressão, né? Do exercício constante. Exatamente. Eu costumo comparar com quando a gente amassa um papel. Então, se a gente amassa o papel uma vez e desamassa, a gente consegue ler o que está escrito. Quanto mais a gente amassa, quando nós vamos desamassar, a gente já não consegue decifrar o que está escrito. E a mesma coisa quando a gente contrai a musculatura, porque a pele dobra, a pele vai quebrando. Então, por que a gente forma as rugas fixas? Porque a musculatura está em constante em contração. Quando a gente paralisa com a toxina botulínica, a musculatura vai ficando mais relaxada, então a pele não vai dobrar, ela não vai quebrar. Então, realmente, quem tem o hábito de aplicar a toxina botulínica com frequência, a gente pode dizer que ameniza bastante essas rugas de expressão e não vai formando os vincos, aquelas rugas fixas. Também tem-se a ação aí de prevenção, que é o que o Ricardo coloca, né? As pessoas muitas vezes não fazem a prevenção, que seria um protetor solar, cuidados básicos. E ao fazer o tratamento, aí entendem esse procedimento e começam, né? Mas que seria importante a questão da prevenção. A prevenção é de extrema importância e começa com o protetor solar. Com relação à toxina botulínica, a gente faz não só para tratamento, como para prevenção também. Então, pacientes a partir de 25 anos, dependendo da força da musculatura facial, a partir de 30 anos, nós já conseguimos paralisar essa musculatura de uma maneira bem natural e que conseguimos prevenir as rugas de expressão. Então, tem pacientes que procuram o atendimento para aplicação de toxina botulínica antes mesmo do aparecimento das rugas. Mas é lógico, né? A gente indica quando a gente percebe que a musculatura é muito forte e tem uma grande tendência a formar as rugas fixas. A Cláudia também perguntando a respeito de manchas de pele, essas manchas do tempo aí, quais são os caminhos, não só para prevenir como para tratar? Mancha de pele é uma queixa muito frequente e quando a mancha é aquela mancha acastanhada, que normalmente aparece na gestação ou pós-parto, a gente diz que é o melasma, que está relacionado na mulher com alteração hormonal, com a genética, uso de anticoncepcional, né, e pós-gestação. O melasma é crônico, né, então as manchas na pele são crônicas. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é bloquear a exposição solar, o protetor solar. Por quê? A exposição solar estimula o melanócito, que é a célula que produz a pigmentação, né, a melanina. E nós temos tratamentos domiciliares, né, com produtos que vão ajudar a enganar o melanócito, ou que vão dissolver essa melanina da pele. E tratamentos como microagulhamento, peeling químico, dependendo do tipo de pele, o laser específico, não são todos os lasers e nem para todos os tipos de pele. O importante de mancha é que é crônico,
tem tratamento, existe tratamento, a gente consegue melhorar, amenizar, mas às vezes o paciente, por qualquer descuido, as manchas voltam. Então, por isso que eu digo que é crônico. Mas existe tratamento e às vezes depende muito mais do paciente, da dedicação do paciente com relação ao tratamento. E de fato, de novo, a gente cai na questão, né? Para cada pele, para cada caso, para cada paciente, é um caso. A Isabel coloca aqui, né? Pele negra, por exemplo, também tem um tratamento diferente. Também, pele negra tem um tratamento diferente, é uma pele que a gente não vai indicar o uso do laser, então a gente usa os tratamentos tópicos domiciliares, o microagulhamento é bem interessante e existem peelings específicos também que a gente consegue melhorar e amenizar. Então, cada paciente tem um tipo de pele, a gente chama de fototipo, e para cada fototipo a gente tem uma indicação de tratamento. E fora o fototipo, você tem a questão de alergias, queloides, etc., que vai marcar aí cada pessoa. Exatamente. A avaliação num ambulatório de estética é uma avaliação médica. Então, nós vamos perguntar desde antecedentes de doenças crônicas, uso de medicações atuais, antecedente de alergia a algum produto, medicação, alimento. É uma consulta médica, né? Então, eu preciso fazer um peeling. Não, a gente precisa primeiro avaliar o histórico, avaliar o exame físico para indicar qual peeling, qual procedimento e melhor indicado. A Rosana questionando, né? Se fala muito da questão do tratamento facial, mas muitas vezes existe um problema aí que é pescoço, não é? Ela pergunta se isso melhorou, se evoluiu um pouco nesse sentido, porque às vezes a gente via isso, né? A pessoa com o rosto lisinho, mas o pescoço denunciando a idade. O tratamento do pescoço é segmento da face, né? Então, os mesmos tratamentos que a gente tem em face, a gente pode estender para pescoço e colo, né? Porque são as áreas mais expostas. Então, a flacidez no pescoço incomoda muitas pacientes. Então, não adianta ficar com a pele bonita da face e com o pescoço flácido. E hoje em dia tem muito tratamento por exemplo, para flacidez de pescoço. Aparelhos como a radiofrequência, o laser de CO2. E hoje em dia tem um produto que a gente chama de ácido L-polilático, que o nome comercial é o Sculptra, que a gente trabalha com... Ele forma debaixo da pele como se fosse uma rede de colágeno e fibrina. Então, tem sido muito usado indicado para flacidez. Então, existem vários tratamentos, a gente vai tratar a flacidez. Então, quando eu falo tratamento de face, pode incluir também pescoço e colo. Tem muita novidade, tem muito tratamento com resultados favoráveis. Ana Paula, quero agradecer a presença aqui com a gente, deixar o programa sempre de portas abertas. A gente nunca consegue tratar de todo o assunto, que é sempre amplo, mas agradecer o carinho que você tem com a gente aqui. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui, estou sempre à disposição. Muito obrigada. Maravilha. Obrigada. Bom, próximo bloco, o tema é Semana de Portinari. Nós voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito da 42ª Semana de Portinari e os 104 anos de Brodowski, aqui na companhia da Cristiane. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer. Cristiane, a gente percebe, né, a gente falava aqui no intervalo, que a Semana de Portinari ela acontece no período do aniversário da cidade e não nas datas comemorativas propriamente ditas do Portinari, mas é uma grande homenagem, já que Portinari retratou tanto e tão bem Brodowski em várias de suas obras. Isso mesmo. A semana, na verdade, ela foi criada no ano de 1975. O governador na época era o Paulo Egídio, e a cidade, como era muito pequena, eles não enviavam recursos para fazer 2 eventos grandes durante o ano. Então, não é nem aniversário de nascimento, nem de morte do artista, mas é comemorado junto com o 22 de agosto, que é o aniversário da cidade. Esse ano, a cidade completa 104 anos. Então, é um evento cultural, mas é um momento de celebração também do próprio município. Perfeito.
e nesses anos a gente vê aí cada vez mais tomando fôlego, né? Nós continuamos falando aí de Semana de Portinari, mas a programação pega praticamente o mês todo com atividades. A gente começa agora no dia 12, vai até dia 22. A prefeitura tem algumas atividades depois estendidas, mas é uma programação assim que tem uma forte pegada, né, cultural, mas tem seus eventos esportivos também, tem os momentos, né, de encontro com a comunidade, onde são feitas homenagens para toda a população que de uma forma ou de outra contribuiu, né, para o desenvolvimento do município. Vocês começaram já, né, no início do mês aí de 1 a 11 com a questão dos concursos artístico-literários. Isso, esse concurso, ele faz parte da Semana de Portinari, ele é coordenado pela Secretaria Municipal de Educação e já teve início, né, a partir do dia 1º de agosto, em todas as escolas do município, escolas da rede municipal e estadual também participam, e é aberto aos munícipes também. Então, nós estamos aí, né, já caminhando com esse concurso. O resultado sai até no dia 11 e a premiação desse concurso será feita no dia 20, junto com os demais eventos da semana. Perfeito. E de 12 agora a 22, exposição coletiva de artes plásticas e exposição Fragmentos do Aço, com esculturas feitas aí de peças de veículos automotores. Né, 2 exposições ao longo praticamente de todo o mês. Isso, a exposição coletiva de artes plásticas, nós recebemos artistas de todo o Brasil, já tivemos também artistas de outros países que participaram com a gente. É um momento assim de celebração. É um momento também que o artista, mesmo aquele artista que ainda não conseguiu desenvolver a sua carreira, né, profissionalmente, mas é uma abertura que a Semana de Portinari dá a essas pessoas, aos profissionais, aos iniciantes, para que num espaço, né, conjunto, apresentem o seu trabalho, tragam os resultados que são realizados ao longo do ano, porque são trabalhos datados de 2016 e 2017, mas é um momento muito bacana, né, de celebração à arte, à vida, à criatividade desses artistas. Quando se pensa, né, na questão de todo esse trabalho, né, também é um trabalho que eu acho primordial no cultivo do olhar das crianças de Brodowski, da região, para a estética, para a arte, para esse trabalho. Né? A gente até transcende um pouco o Portinari, né? O Portinari ele é o objeto base, mas tem essa sensibilização muito bacana para a arte. Com certeza, e uma forma de aproximarmos o público ainda mais dessa arte não é só através da exposição coletiva de artes plásticas, mas a pintura mural, que transforma também a cidade de Brodowski numa galeria a céu aberto. É uma obra que tem um alcance muito maior, né, que ela fica nos muros da cidade, então toda a população que passa por ali pode fazer essa apreciação, pode fazer suas considerações, suas críticas, né, que a pintura é para isso mesmo, né, para nos fazer refletir. Sim. Então, é uma aproximação bem grande. E esse ano ela acontece em 3 pontos da cidade. Ela acontece no Recanto João Rebeque, na Praça dos Maçons e nos muros da Secretaria Municipal de Turismo. E que dá uma cara nova todo ano para Brodowski, essa parte da pintura mural aí, sempre, né, colocando cores na cidade e dando uma diversidade aí no visual do município. Uma cara nova, um colorido muito bonito, e esse ano nós já temos 41 artistas que vão participar com a gente, inclusive alguns de Batatais. Sem dúvida. Cristiane, o Fernando coloca aqui uma questão interessante, né? Dessa ação, né, anual em que agrega a região. Aí você coloca assim, né? Olha, tem artistas de Batatais também, né, dentro das ações, mas tem artistas da região, né? Sempre virou um foco de vitrine para o trabalho de vários artistas. Isso mesmo, são artistas da nossa região, são artistas de outros estados.
A procura é sempre muito grande, né, felizmente, e nós temos também uma comissão de críticos que visitam a exposição e fazem as suas críticas, a premiação, são 10 destaques da coletiva. Existe também o voto popular, né? Quem visita a coletiva deixa lá registrado qual foi sua obra preferida e esse artista também é premiado. Então é tudo assim como uma forma de valorizar, incentivar novas produções e o trabalho desses artistas que já estão com a gente há muitos anos. Continuando aqui com as ações da programação, né? Além da questão específica de ações de arte, vocês agregam muitas ações, né? Concurso de malha e bote, de pipas, passeio ciclístico, que também conversa aí com a questão dos esportes, mas quando a gente pensa, por exemplo, na questão da malha e da pipa, né, são duas ações esportivas / culturais, né? Não sobrevivem num campo só. Principalmente no caso da pipa, né, que foi tão retratada pelo Portinari. Então, esse concurso de pipa também é uma forma de homenagear o artista. Essas ações, elas são coordenadas pela Secretaria de Esporte da cidade. Nós temos ações também que são coordenadas pela cultura, pelo turismo. Então, é uma grande integração, né? É uma festa realizada a 4 mãos. Bom, teremos também seminário no dia 16, na Identidades Culturais, a busca pela cidade criativa. Se pensa muito isso e se fala muito isso, né, da questão da criatividade como propulsor hoje da economia e de outras ações, e no período de crise parece que aí se dá ouvido para essa questão fundamental que é a criatividade dentro das ações cotidianas de qualquer cidade. Isso mesmo. O turismo, né, ele move a economia mundial, né? As pessoas estão sempre se deslocando, saindo dos seus lugares para conhecer lugares do mundo todo, e aqui na nossa região não é diferente. Então, essa economia criativa também é uma forma de inserirmos os munícipes, os artesãos, aquilo que a gente tem de diferente, né, na nossa cidade, e trazer as pessoas também para conhecer. Brodowski está propondo algumas feiras também de artesanato no período da semana. O museu já trabalha com esses artesãos na realização de produtos para a própria loja institucional do museu, para alguns cursos também que são realizados para o público em geral. Então, a gente acredita muito no potencial que o turismo, né, e a cultura têm para oferecer para a população de uma forma geral. E de fato, né, mais do que pensar nessa questão de reunir ações com finalidade, com cada vez mais qualidade de vida para o morador da cidade de Brodowski, né, é mostrar que a arte, que esse legado que o Portinari deixou é de fato um grande propulsor econômico e que pode sim fazer cada vez mais a diferença, como já faz hoje em dia. Certamente, né? A figura do Portinari, ela mobiliza, né, muito do trabalho que é realizado, mas o museu tem um olhar muito forte também para todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, ajudaram na construção, no desenvolvimento do município. E uma forma de homenagearmos essas pessoas, essas famílias, é um dos eventos também que é realizado durante a semana, que é a Piazza della Nona. Então, há vários anos, né, nós estamos na 13ª edição da Piazza, e são feitas homenagens a essas famílias que ajudaram, né, no desenvolvimento da cidade. Constituíram ali suas famílias, construíram os seus comércios, trabalharam muito, e então hoje uma forma assim do museu também homenagear essas pessoas é através dessa festa que é realizada com os clubes de serviço. É uma festa sem fins lucrativos, né? Nós trabalhamos diretamente com todos os clubes de serviço da cidade
e que acaba transformando esses recursos também em benefícios para a própria população. A programação riquíssima, né? Alguns pontos que destacamos aqui também que chama atenção, né? No dia 17, nós temos aí com o Arilson Silva, 72 horas em pista de atletismo, ele quer estabelecer um recorde mundial, né? Então é um desafio aí para quem gosta também de esportes, né? Ele é um acompanhamento que eu acho que as pessoas vão fazer também a longo prazo no dia, né? De ter essa ação lá dentro e torcer para o Arilson tentar bater esse recorde. Ele convida as pessoas, né, a correrem junto com ele nesses 3 dias aí de maratona, e vai ser aferido pelo Ranking Brasil mesmo, e vamos torcer muito para que ele seja aí um novo membro, né, do livro dos recordes. Quando se pensa, né, em toda a programação, ela é bem ampla e as pessoas podem ter acesso total aí no Facebook, né, Facebook/Museu Casa de Portinari, tem toda a programação, ou nas outras redes sociais, aí é só procurar Casa de Portinari que você vai ter acesso a isso. Mas lembrar que muitas das atividades são feitas lá na frente da casa, né, que o pessoal chama de esplanada, ali na pracinha ao lado da igreja, e que tem uma rotina já grande de atividades e que durante a semana, durante o mês, aí acaba englobando muito mais atividades. Nós teremos apresentações de teatro, dança, coral. No dia 22, nós faremos o percurso Os Caminhos de Portinari com a revitalização dos pontos históricos, né, de memória da cidade. A ação chama Tudo de Cor para Brodowski, e teremos uma banda também que fará o percurso junto com a gente da esplanada até a antiga estação ferroviária. Então é uma programação bem recheada, né, com eventos culturais, com eventos esportivos, muita arte, muita música, muita cultura e muita celebração, né? Sem dúvida. E também destacar que nesse período o funcionamento da casa é normal. É normal, entretanto, às segundas-feiras, que normalmente fica fechado, o museu estará aberto. Então, abre na segunda, dia 14, e abre na segunda, dia 21. O horário sempre das 9 às 18 horas, estendido no dia 16, quarta-feira, até às 20 horas. Um extra, então, é um plus na programação com as segundas-feiras. A gente sabe que segundas-feiras é usual isso, né? Museus, etc., não abrem ao dia de colocar a casa em ordem, de descanso, mas dentro das atividades, até porque a procura nesse período aumenta muito. Muito grande. Nós não agendamos as excursões nesse período, porque como a procura é muito grande, nós atendemos todos, né? Então não há necessidade de agendamento. O museu recebe todo mundo, a gente não faz aquela visita monitorada de sala em sala que é realizada normalmente, mas atendemos todos os visitantes. É uma semana especial mesmo. E muito dessa procura, né, a gente acaba vendo isso, que não é uma procura só de encontro com a obra, né? Eu acho que a casa tem esse diferencial, que é o encontro com essa essência do Portinari, entender um pouquinho de como esse olhar foi construído nessa pequena cidade, né, e fez com que essa figura tomasse esse corpo mundial aí, reconhecido mundialmente pelo seu trabalho. Exatamente. A casa, ela é uma casa poética, os jardins são poéticos, e olhar de fora da casa para dentro e de dentro para fora, a gente se reconhece na obra dele. A paisagem ainda é a mesma, o céu ainda é o mesmo, é possível a gente encontrar o azul tão presente na obra dele, nos céus de Brodowski ao entardecer, no pôr do sol, nas manhãzinhas. Então, é se reconhecer dentro da obra do artista. É um local de grande poesia. E dá para se observar também o quanto o pequeno ateliê, a claraboia, né, constroem essa paisagem da casa e que ajudam muito nesse processo aí. E
pensar uma programação tão rica, né? Eu acho que quando vocês resgatam essa história do caminho, né, de ter um eixo de visitação além da casa, pontuando outros locais históricos, acho que valoriza ainda mais o todo aí da estrutura de Brodowski. E para isso a gente usa a própria narrativa do artista, né? A gente diz que ele foi um dos primeiros cronistas da cidade, então esses pontos de memória, eles estão conectados diretamente ao museu, porque eles são presentes na pintura plástica e poética do artista. Então, ele escreveu um livro, né, alguns retalhos de minha vida de infância, e ele cita todos esses lugares, o coreto, a banda, a estação, o bebedouro público de animais. Então, percorrer esses caminhos é, de fato, percorrer os caminhos de Portinari. E muitas vezes as pessoas conhecem o Portinari pintor e pouco do Portinari escritor, né, que também tem essa narrativa muito forte a respeito da sua cidade. Ele tem poemas incríveis que ele escreveu sobre Brodowski, onde ele fala de todo o amor que ele sente pela cidade, pelos amigos, a família, a relação dele com a própria paisagem natural do lugar. Então, essas narrativas do artista, ela traz, né, para a gente todo esse olhar especial que o artista, esse olhar de artista, né, era lançado sobre o município. Então, faz a gente olhar para a cidade também com esse olhar amoroso, esse olhar de carinho, de respeito pela população, pela própria constituição, né, histórica do município. A visitação e todas as atividades são gratuitas? Tem alguma atividade que tem custo? Nenhuma, tudo gratuito, e qualquer informação também pode ser recebida através do telefone 16 3664 4284, agora de terça a domingo, e depois a partir do dia 12, inclusive às segundas-feiras. Ainda, né, pensando toda essa gama de atividades, né, a gente lembra que até o dia 22 estão programadas atrações aí, então começa no dia 12 até o dia 22, recheado aí de atividades dentro dessa programação. A gente, assim, pretende contemplar o público de uma forma geral. Então, temos atividades que são desenvolvidas para crianças, jovens, adultos, e convidamos a população a participar junto com a gente, porque, na verdade, é uma festa que é feita, né, pelo museu, pela prefeitura, mas é feita para os munícipes, para os nossos visitantes, que também ajudam sempre, né, a brilhantar cada vez mais essa festa. Nós temos, inclusive, um show que será com o pessoal de Batatais também, o grupo Core de Itália, fará parte também da Piazza della Nonna, né, na sexta-feira, no dia 18. Então, é sempre bom contar com a participação de todos. Isso fortalece, né, e abrilhanta muito a nossa festa. A Marina, com uma colocação interessante aqui, né? Escolas podem fazer agendamentos para alguma atividade específica? Existe um telefone de contato? Como proceder nesse sentido? O telefone de contato é o do museu mesmo, 3664-4284, e não há necessidade de agendamento, é só chegar e participar. É aberto ao público em geral. Se acontece de chegar 2 ou 3 excursões, a gente vai atendendo por ordem de chegada, mas atenderemos a todos. Estamos preparados para isso. Maravilha. Bom, então, 42ª Semana de Portinari e 104 anos de Brodowski. Eu quero agradecer a presença aqui, Cristiane, e deixar o espaço sempre à disposição para divulgar todas as atividades do Museu Casa de Portinari. É sempre um prazer contar com a participação, né, com a nossa participação aqui, com o convite de vocês. Muito gratos. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Nós lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV. Voltamos amanhã, como sempre, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista. E ficamos agora com a programação da TV Brasil.